Você já parou para pensar se as histórias que conhecemos sobre as grandes guerras são realmente verdadeiras? Muitos mitos moldaram nossa visão dos conflitos históricos, mas a realidade é bem diferente. Cavaleiros lentos e pesados, arqueiros imbatíveis, nem sempre foi assim. As táticas e armamentos usados nas guerras eram mais surpreendentes do que imaginamos, e desmistificar esses fatos pode mudar completamente sua percepção. Pronto para descobrir o que realmente aconteceu nos campos de batalha? Vamos explorar os mitos e os fatos que marcaram as grandes guerras. Quando pensamos em cercos a castelos, a imagem que vem à mente geralmente é de batalhas rápidas, mas na verdade esses conflitos se estendiam por meses, testando a paciência e a resistência de ambos os lados. Imagine o cerco ao castelo de Kenilworth, que durou exaustivos 6 meses. Soldados em ambos os lados enfrentavam não apenas o inimigo, mas também a fome, doenças e o desgaste mental. Esse tipo de batalha era mais um jogo de espera do que de ação frenética, onde cada recurso se tornava precioso, incluindo o tempo. A ideia de óleo quente sendo despejado sobre os atacantes parece saída diretamente de um filme épico, mas na realidade era pouco prática. O óleo, além de ser extremamente caro, não era algo que os defensores estavam dispostos a gastar com tanta facilidade. Claro, isso não significa que as defesas fossem leves. Eles tinham outros métodos, talvez menos cinematográficos, mas ainda assim eficazes, como pedras, flechas e até o uso de água fervente. Cada tática era calculada, ajustada para prolongar o cerco e, ao mesmo tempo, minimizar os próprios recursos gastos. A rotina de um cerco, por mais que possa parecer lenta, era cheia de tensão. Os soldados, tanto dentro quanto fora das muralhas, precisavam lidar com a incerteza do tempo e da estratégia do inimigo. Enquanto os cercadores esperavam por uma brecha, os defensores estavam sempre um passo à frente, antecipando cada movimento. Agora, quando pensamos em táticas de infantaria, o quadro muda, mas a necessidade de precisão e coordenação permanece crucial. A formação em linha, quando vista de fora, pode parecer simples e até um pouco desajeitada. No entanto, essa tática era engenhosa e eficaz, especialmente em momentos de confronto intenso. Os soldados, dispostos lado a lado, criavam uma parede de resistência, tornando-se uma força quase impenetrável contra ataques de cavalaria. O segredo estava na disciplina e na coordenação. Cada passo, cada disparo, cada movimento era calculado para maximizar a defesa e o impacto no inimigo. Além disso, o uso de mosquetes em salvas, com fileiras de homens recarregando e disparando em turnos, permitia uma cadência que mantinha o moral elevado e a pressão constante sobre os adversários. Apesar de não serem as armas mais precisas, os mosquetes, em conjunto com essa tática, garantiam uma cobertura eficaz. E ao contrário do que muitos acreditam, os soldados não estavam ali apenas como alvos fáceis. Estavam posicionados estrategicamente para fazer valer cada disparo, cada avanço. Mas claro, a linha não era invencível. Como toda estratégia, ela tinha suas vulnerabilidades, especialmente em terrenos complicados ou contra ataques flanqueadores. Porém, em campos abertos onde as táticas de cavalaria dominavam, a formação em linha se destacava como uma das melhores defesas possíveis. E é curioso notar como, com o passar do tempo, a evolução das armas começou a moldar essas formações, levando a uma transição dos arcos para os mosquetes. Os arqueiros sempre tiveram a vantagem da frequência de disparo, podendo lançar várias flechas enquanto um mosquete ainda estava sendo recarregado. Mas o que fez os mosquetes prevalecerem no campo de batalha? A resposta está na versatilidade e na facilidade de treinamento. Enquanto formar um arqueiro habilidoso exigia anos de prática e dedicação, um soldado com um mosquete podia ser treinado em muito menos tempo, o que, em tempos de guerra, era uma vantagem imensurável. Além disso, os mosquetes não eram apenas armas de tiro à distância. Com a adição de baionetas, eles se transformavam em lanças improvisadas, o que oferecia uma solução prática para o combate corpo a corpo. Essa dupla função os tornava ainda mais valiosos, permitindo que um exército mantivesse sua eficiência tanto à distância quanto em batalhas mais próximas. Os mosqueteiros, apesar de muitas vezes criticados pela lentidão na recarga, tinham um impacto devastador quando organizados em fileiras, disparando em salvas coordenadas. A transição dos arcos para os mosquetes também reflete uma mudança no próprio conceito de guerra. Enquanto os arcos exigiam precisão, força e prática, os mosquetes ofereciam uma solução mais democrática, permitindo que mais homens fossem rapidamente preparados para a batalha. E é interessante como essa evolução tecnológica também influenciou as armaduras e as táticas de combate.
especialmente no que se refere ao peso e à mobilidade dos soldados. Quando pensamos em armaduras medievais, é fácil imaginar cavaleiros pesados e lentos, quase incapazes de se mover com liberdade. Mas na realidade, a armadura de placas era surpreendentemente leve para sua função. Pesando cerca de 25 quilos, ela permitia uma mobilidade muito maior do que os filmes costumam mostrar. Cavaleiros equipados com essa armadura podiam correr, montar e lutar com eficiência, contrariando a ideia popular de que estariam presos ao chão com tanto peso. Essa capacidade de movimento era fundamental, pois a batalha exigia agilidade e reação rápida. Claro, a armadura oferecia uma proteção robusta contra espadas e lanças, mas ela também precisava ser confortável o suficiente para que o cavaleiro pudesse participar ativamente dos combates. Além disso, os próprios cavaleiros passavam anos treinando para usar esse equipamento de forma eficiente, tornando-se verdadeiras máquinas de combate, tanto na cavalaria quanto a pé. É curioso como a percepção moderna exagera o peso da armadura, quando na verdade ela foi desenhada para equilibrar proteção e mobilidade. Os cavaleiros, longe de serem estátuas lentas, se moviam com destreza e até realizavam feitos impressionantes no campo de batalha. Esse equilíbrio entre defesa e agilidade era essencial, especialmente quando confrontados com armas mais longas e poderosas, como as lanças e as armas de haste. As guerras sempre foram mais complexas do que as histórias que contamos sobre elas. Agora que você conhece a verdade por trás de muitos mitos, fica mais fácil enxergar como esses detalhes influenciaram o rumo dos conflitos. E se você quer continuar descobrindo esses fatos fascinantes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não vai perder nenhum conteúdo sobre as maiores batalhas da história.